Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Teologia para a Vida. Isso mesmo, este canal que visa edificar a sua fé através de uma teologia prática que fará com que você cresça em conhecimento e tenha uma vida muito mais abundante em Jesus Cristo. Isso mesmo, não diferente. Hoje eu quero falar sobre um tema muito especial, mas antes de adentrarmos as Escrituras, eu peço a você, certifique-se se já é inscrito ou não. Se não, inscreva-se, ative o sininho também, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado ou notificada. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilha para vários grupos do WhatsApp este vídeo, este conteúdo, porque vai abençoar e tirar dúvida de muitas pessoas que têm dúvidas a respeito do ser cheio do Espírito Santo. Para que ser cheio do Espírito Santo? Como ser cheio do Espírito Santo? Eu vou responder essas dúvidas neste vídeo. Em primeiro lugar, precisamos entender o contexto da carta aos Efésios. Paulo, em Efésios 5:18, dá orientação aos crentes da igreja em Éfeso que eles se encham do Espírito Santo. Paulo plantou essa igreja na sua terceira viagem missionária. Na verdade, no final da sua segunda viagem, ele passa por Éfeso e fica poucos dias ali. Deixa Priscila e Áquila na igreja plantada e ele vai para Jerusalém. Na sua terceira viagem missionária, a primeira cidade que ele chega é em Éfeso. E ele passa aproximadamente 2 anos ali ensinando o Evangelho. Lembra? Atos capítulo 19, que Lucas faz questão de pontuar que ele alugou uma escola, a escola de Tirano, e ali ensinava o Evangelho. Lucas fala que toda a Ásia Menor ali ouviu a respeito do Evangelho por causa do ensino, do discipulado do apóstolo Paulo. Enfim, essa igreja cresce, essa igreja começa a exportar o discipulado, pessoas conscientes a respeito do Evangelho. Um avivamento vem sobre esta cidade, a cidade de Éfeso, muitos se convertem. Vamos ler também em Atos que muitos que praticavam ocultismo se convertem, levam seus livros em praça pública e ali queimam e glorificam a Deus e se converte ao Deus que Paulo estava pregando. Um grande avivamento, uma extraordinária presença de Deus naquela cidade. Enfim, plantado a igreja, Paulo foi embora. Depois ele envia uma carta a esta igreja para resolver problemas? Não, para orientar esta igreja. É tão interessante porque a carta aos Efésios é considerada por muitos como a princesinha das cartas do apóstolo Paulo. Porque é uma carta que tem muito conteúdo da palavra de Deus, tem muito conteúdo eficaz e bíblico. Para você ter uma ideia, do capítulo 1, são 6 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo narra o que Deus fez por meio de Jesus Cristo na vida da igreja. Do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo escreve o que a igreja tem que fazer em resposta àquilo que Deus fez por meio de Cristo na vida da igreja. E uma das coisas que a igreja precisa fazer, dentre tantas coisas que Paulo pontua do capítulo 4 ao capítulo 6, é que a igreja precisa não se encher do vinho, mas se encher do Espírito. Convido a você a analisar aqui no telão, a você acompanhar comigo os textos bíblicos. Capítulo 5, verso 18, Paulo diz: "E não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito." Aqui Paulo está falando sobre 2 ações: a ação do vinho na vida da pessoa e a ação do Espírito na vida da pessoa. Era costume desses crentes no passado, antes de se converterem ao cristianismo, adorarem ao deus Baco. Era um deus principal da cidade de Éfeso, além de Ártemis. Baco também era muito adorado
ali naquela cidade. Baco era o deus do vinho. Então, para adorar este deus do vinho, era necessário o quê? Beber. Lembra daquela música? Beber, cair e levantar. Então, eles bebiam muito. Quanto mais eles se embriagavam, melhor seria o culto deles ao deus Baco. E o que acontecia a partir daquele momento que eles se embriagavam com vinho, com bebidas alcoólicas? Acontecia muitas coisas, dentre elas separação, divórcios, dentre elas pai brigando com filho, filhos em discordância com o pai, dentre elas escravos abandonando os seus patrões, e era muita divisão, discórdia que o vinho causava na vida daquelas pessoas. Então, quando eles se convertem ao Evangelho, Paulo começa a dar um novo mandamento. Em resposta àquilo que Deus fez a partir de Cristo na cruz do Calvário, vocês precisam abandonar aquilo que é natural, aquilo que causa divisão entre vocês e se encher do Espírito, que não causa divisão, mas causa união. A ação do vinho causa desunião. A ação do Espírito na vida da pessoa causa união, causa companheirismo, causa o quê? Amor entre as pessoas. Então, por isso que Paulo dá aqui duas orientações: a não se embriagar com vinho e ao mesmo tempo se encher do Espírito. É muito interessante porque muitos pastores, muitos pregadores sempre pregam ao não se embriagar com vinho, ao não beber, mas poucos orientam a igreja a se encher do Espírito Santo. Eu lembro que uma vez eu li num livro de Billy Graham, que ele foi visitar um pastor em sua igreja, e o pastor estava muito triste porque um dos membros da igreja, que era muito conceituado ali na igreja, na noite passada foi pego cheio de vinho, foi pego cheio de bebida alcoólica. E esse pastor queria excluir este servo, este membro, por causa dessa queda. Billy Graham olha para ele e fala assim: pastor, quantas pessoas aqui na sua igreja totalmente guiadas pelo Espírito Santo? Completamente cheias do Espírito Santo, só agem por meio do Espírito Santo. E o pastor coçou a cabeça, olhou, totalmente cheia. É difícil ter pessoas totalmente cheias do Espírito Santo sendo guiados. Aí Billy Graham olha para ele e fala assim: então o senhor vai ter que expulsar da igreja ou excluir da igreja este que foi pego cheio de mosto, cheio de vinho, cheio de bebida alcoólica. E não só ele, a igreja toda também que não é guiada pelo Espírito, porque Paulo diz: não se embriaguem com o vinho, mas também ele diz: se encham do Espírito. Então, se embriagar com vinho é tão pecado quanto não se encher do Espírito Santo. Então, não adianta ficarmos pregando contra bebida alcoólica se nós não conscientizamos a igreja de ser conduzida pelo Espírito Santo. Paulo fala: então não façam isso, mas façam isso. Aí ele continua dizendo o que a ação do Espírito causa na vida daqueles que se converteram e não adoram mais ao Deus Baco. Ele diz: falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Enquanto o vinho, uma pessoa cheia do vinho, ela tinha nas suas palavras que não agradavam a Deus, palavras que causavam divórcio entre casamentos, palavras que feriam o coração dos pais e dos filhos naquela cultura, quando eles se entregavam ao vinho. Porque você pode ter certeza disso. Se você já bebeu ou conhece pessoas que bebem, quando a pessoa está cheio de vinho ou cheio de cerveja ou cheio de bebida alcoólica, fala coisas que denigrem a imagem de outras pessoas. Começam a falar coisas que causam mal a outras pessoas. A esposa que é cheia de bebida começa a falar coisas que denigrem a imagem do marido e vice-versa. Então Paulo diz que o vinho, aquilo que é natural, causa o quê? Desunião, discórdia e separação. Causa o quê? Palavras que ferem outras pessoas. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele vive uma vida somente falando coisas que estão baseadas na palavra de Deus. A boca dele é cheia de salmos,
hinos e cânticos espirituais, cantando em todo momento. Enquanto ele está em casa, arrumando e lavando o carro dele, ele está louvando ao Senhor. Enquanto ela está lavando louça, ela está glorificando o nome do Senhor. Enquanto o homem ou a mulher está na empresa, prestando um serviço a um patrão, eles estão glorificando ao Senhor. Por quê? Porque são guiados pelo Espírito Santo. Então, o vinho causa um efeito contrário ao efeito, à ação do Espírito Santo. Por isso que Paulo nos orienta a nos encher do Espírito, dando graça constantemente a Deus, vai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que agradece, dá graça. Tem condição de andar de carro? Dá graça. Não tem condição? Tem que andar de ônibus? Dá graça. Tem que andar de metrô ou trem? Dá graça. Tem condição de comprar um carro? Dá graça. Ou seja, a vida dessa pessoa é uma vida de ação de graças. E isso naturalmente é impossível. Somente a ação do Espírito na vida dele ou na vida dela. E Paulo continua, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Enquanto uma pessoa cheia de vinho, uma pessoa cheia de bebida, causa o quê? Discórdia. Você pode ter certeza que quando tem um churrasco e bebida rolando ali, de vez em quando sai uma discórdia ali, uma briga entre parentela, entre família. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que Paulo diz aqui? Que ela sujeita-se uns aos outros no temor do Senhor. O que é isso? Sujeitar é respeitar o limite de um e o limite de outro. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito, vê você que é sanguíneo, você que é estressado. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu sujeito-me a você no sentido de respeitar o seu limite. Existe momento para parar de conversar, para me ausentar. Existem momentos para eu me afastar. Ou seja, o Espírito Santo nos dá este autocontrole para que nós não fiquemos juntos em momentos que não era para ficar e de repente acontece coisas que não deviam acontecer, ou seja, brigas e discórdias. Então o Espírito Santo nos faz sujeitar em temor a Deus uns aos outros. Aí, além de sujeitarmos uns aos outros, ele começa a dar várias regrinhas aqui para o casamento, para a família ter sucesso. Aí Paulo diz que as mulheres sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, ou sejam submissas aos maridos como ao Senhor. O que significa isso? Submissão não é opressão, submissão é estar debaixo da mesma missão que o marido. Qual é a missão do marido? Glorificar a Deus. Qual a missão do marido? Administrar a família no meio de uma sociedade para que todos possam olhar para a família e dizer realmente aquela família é uma família cheia do Espírito Santo, é uma família diferenciada. As mulheres pegam isso e está sob essa mesma missão de criar os seus filhos no caminho do Senhor, de estar respeitando o seu marido como respeita ao Senhor, porque fazendo isso com um marido que ela vê que é de carne e osso, ela está refletindo o mesmo amor para com Deus. Lembra que João diz que aquele que não ama o seu irmão que vê, não pode amar ao Senhor que não vê. Então, ser cheia do Espírito Santo é estar sujeita, é estar submissa à mesma missão que o marido, que é glorificar ao nome do Senhor. Não é escravidão, é sujeição, é respeito, é companheirismo. É estar ao lado do seu marido para cumprir a missão que Deus deu a ela e Deus deu também ao seu marido. Aí Paulo continua dizendo para os maridos que os maridos cheios do Espírito Santo, essa é a ação do Espírito na vida do crente. Eles amam as suas mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou a ela. Aí ele continua, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então é impossível um homem amar a sua mulher se não obter em si a ação do Espírito Santo. Se ele obtém a ação daquilo que é natural, que Paulo usa a metáfora do vinho, daquilo que é passageiro, daquilo que não enche a vida das pessoas, se ele ser guiado pelo aquilo que é natural, pode ter certeza que ele não vai amar sua esposa.
ele não vai se entregar pela sua esposa. Mas Paulo diz aqui que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, aí sim, a partir desse momento, essa pessoa, este homem, esse marido, entrega-se a si mesmo para o bem da sua casa, para o bem do seu casamento, para o bem da sua esposa. É amar como Cristo amou a igreja. É difícil demais, mas somente com a ação do Espírito nós, homens, conseguimos concluir essa etapa. Isso é um mandamento que o próprio Paulo nos dá. E não é um mandamento de Paulo, e sim do próprio Deus, por meio da inspiração na mente e no coração de Paulo para todos nós. Então, amando a sua esposa como Cristo amou, se entregou pela sua igreja para purificá-la. Então, o seu amor tem que fazer com que sua mulher seja santa cada vez mais e mais. A sua entrega no seu casamento, no seu relacionamento, tem que desaguar numa vida santa no seu matrimônio, beleza? Avançando mais um pouquinho, já indo para a conclusão, Paulo fala também dos filhos cheios do Espírito Santo. Eles são sujeitos, eles obedecem aos seus pais, porque isso é justo, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Os filhos que obedecem e respeitam os seus pais viverão um tempo de qualidade, mais tempo nessa terra. Fala para os pais também não irritarem os seus filhos, antes criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, um pai que não ensina o seu filho no conselho do Senhor, pode ter certeza que é um pai que não tem o Espírito Santo. É um pai que não é conduzido pelo Espírito Santo. Mas Paulo nos orienta aqui, como pais de filhos, a não irritarem, a respeitar os nossos filhos, respeitar as suas decisões. Tem muitos pais que impõem na vida dos seus filhos: não, a sua profissão vai ser igual a minha. Eu sou advogado, você vai ser advogado. Eu sou médico, você vai ser médico. Eu sou engenheiro, você vai ser engenheiro. Eu sou designer, você vai ser também um designer. Não, Paulo está dizendo: respeite os seus filhos, seja cheio do Espírito Santo, veja o que é melhor para o seu filho. Se ele decidiu trilhar um caminho diferente do seu, amém. Ensine a ele a dar glórias a Deus por meio da profissão que ele escolheu, entendeu? Então, isso é um homem, uma mulher, um pai, uma mãe cheia do Espírito Santo. Cria os seus filhos dando conselhos mediante a palavra do Senhor. Aí ele fala aqui: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Naquele tempo existia a cultura de escravo, de se ter escravo. Hoje, graças a Deus, não. Então isso, ele serve, esse ensinamento, essa instrução serve para nós que somos trabalhadores, que prestamos um trabalho a uma empresa, a um patrão. Então Paulo está dizendo: vocês que são funcionários, vocês que são trabalhadores, vocês que prestam serviços, vocês que são empreendedores, tá? Vocês são o próprio patrão de vocês mesmos. Então faça o seguinte: trabalhem, mas como vocês estivessem trabalhando para Cristo. Isso é interessante. Se você fabrica alguma coisa, você é um empreendedor, tá? Você fabrica produtos, Paulo está orientando: faça o melhor, como se fosse para Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Se você vende livros, venda, e é especial eu estar falando isso, porque abaixo tem um link da nossa loja, você pode entrar e conferir as promoções dos nossos livros. Fechando parênteses, Paulo está dizendo: se você vende, venda num preço justo, como se fosse para o Senhor. Se você faz chaveiros para vender, chaveirinho, e vende no Shopee, no Mercado Livre, entre outros marketplaces, faça para o Senhor, conforme você estivesse fazendo para o Senhor. Faça o melhor. E cobre um preço justo para abençoar a vida das pessoas. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo diz aqui: obedeçam. Se você é funcionário, trabalha para um patrão, para um homem ou uma mulher, chega no horário certo, saia no horário certo. Não fique orando na hora, porque tem gente que acha que ser espiritual é fugir para o banheiro na hora de serviço para ficar lá orando, ordenando as bênçãos de Deus no banheiro. Não, não existe isso. Você precisa ser um cristão quando você estiver na frente do computador, negociando com seus clientes, obedecendo o horário, cumprindo o horário. Pode ter certeza que isso
isso atrairá mais a atenção do seu patrão, do seu chefe, a considerar o cristianismo. Se ele é um ateu, se ele é um gnóstico, se ele não crê em Deus, pode ter certeza que isso fará com que ele dê mais credibilidade ao cristianismo do que você ficar se ausentando para ir para o banheiro, ficar fazendo orações enquanto o seu telefone lá na sua mesa está tocando e seu patrão vai até a sua mesa e você não está lá. Está no banheiro orando, ordenando as bênçãos de Deus para a empresa. Não, você traz a presença de Deus e as bênçãos de Deus para a empresa quando você cumpre a sua missão, cumpre o seu trabalho com eficácia, vai além, caminha mais uma milha. Quando o patrão fala, poxa, tem como você ficar mais meia hora, e você caminha mais uma milha, fica 1 hora ou 2 horas. Isso é ter em si uma consciência cristã, isso é viver cheio do Espírito Santo. E Paulo conclui aqui dizendo também que os senhores ou os patrões têm que também entender que eles precisam saber que eles também têm um Senhor. Aí diz aqui, ó, vocês, senhores, tratem seus escravos ou empregados da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. Então não tem diferença entre as pessoas. Ah, escravo é patrão, não. Para Deus são tudo iguais, beleza? Então essa é uma vida cheia do Espírito Santo. Então como nós podemos buscar esse enchimento do Espírito? Como podemos ser guiados pelo Espírito? Em primeiro lugar, estudando a Bíblia, conhecendo cada vez mais quem é essa pessoa. O Espírito Santo não é uma força, uma energia, uma ideia, uma filosofia, não, um conhecimento, não. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, conhecendo Ele através da Escritura, orando a Ele, a Bíblia nos dá respaldo a orarmos ao Espírito Santo, jejuando para que o Espírito Santo possa nos encher. O que é jejuar? É ter fome de Deus, é você abster da comida natural e mostrar para Deus, Senhor, isso aqui não sacia a minha alma, eu quero me abster disso para que eu possa me alimentar do Espírito, me encher do Espírito, comer do banquete que o Espírito prepara, que são banquetes celestiais, e também vivendo uma vida de comunhão entre os irmãos. Fazendo assim, trilhando esse caminho, subindo esses degraus, pode ter certeza que você terá uma vida conduzida pelo Espírito Santo, beleza? Se edificou a sua vida, compartilhe com mais pessoas este vídeo, se inscreva e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Um abraço, se assim Deus permitir.